saída, a senhora que está com problemas. Senhores vereadores, inicialmente, correspondências recebidas. O Conselho Municipal de Assistência Social envia o seguinte parecer. O CMAS, no dia 16 de abril de 2014, em reunião extraordinária, na sala dos Conselhos da Secretaria de Políticas Sociais, após receber relatório e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do Conselho sobre a prestação de contas referente à arrecadação e gastos dos recursos provenientes das festas realizadas na cidade durante o ano de 2013, apresentada ao Conselho em reunião plenária do dia 8 de abril próximo passado, senhora Sueli dos Santos Carvalho, atual secretária interina dessa secretaria, tendo em vista que é competência do Conselho acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços socioassistenciais, programas e projetos aprovados na Política Municipal de Assistência Social, de acordo com a Resolução número 237 de 2006. Segundo, é competência do Conselho de Assistência Social apreciar e aprovar a proposta orçamentária de recursos destinados às ações de assistência social, tanto recursos próprios do município quanto os oriundos de outras esferas de governo, alocadas no respectivo Fundo Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais e municipais. O Conselho, tendo em vista as colocações acima, resolve devolver à senhora Sueli dos Santos Carvalho e à Secretaria Municipal de Assistência de Políticas Sociais a referida prestação de contas e documentos apresentados sem análise e aprovação solicitadas, por não ser da competência do Conselho emitir parecer a aprovar contas de quaisquer naturezas que não sejam devidamente e oficialmente regulamentadas e alocadas no Fundo Municipal de Assistência Social. Encaminhar à Câmara Municipal de Viçosa a cópia desse parecer com vistas à regulamentação desta matéria. Subscreve o documento a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Ruth Marins Rezende. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura do segundo documento encaminhado a essa casa, enquanto encaminha o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento para o conhecimento do parecer e análise do mesmo. Bom, também do Conselho Municipal de Assistência Social, aqui um ofício. Viçosa, 22 de abril de 2014. Prezado senhor, o Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, vem através desta solicitar à vossa senhoria, bem como aos senhores vereadores, que seja colocada em pauta e ratificada no plenário da Câmara a resolução tomada em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com os senhores vereadores Sérgio Norfino Pinto, Geraldo Luiz Andrade, Wagner Rosado e Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, que no dia 6 de fevereiro de 2014 recomendou ao senhor prefeito municipal, Dr. Celito Sari, a homologação da proposta do controlador do município, que dispõe sobre as verbas de subvenção às entidades beneficentes de assistência social do município para o ano de 2014, conforme anexos. Outro sim, informamos a vossa senhoria que a não aprovação da referida lei tem feito
com que as entidades venham cumprindo com seus compromissos em situação penúria, algumas delas já sem poderem honrar os pagamentos de salários de seus funcionários. Esta situação é grave e vem ocasionando a mais longa demora no processo de efetivação dos convênios a serem firmados com a Prefeitura Municipal de Viçosa. Já estamos às portas do mês de maio e os convênios estão parados em razão desta demora. Certos de sua atenção e de que providências urgentes sejam tomadas, subscrevemos-nos atenciosamente Ruth Marins Rezende, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, com cópia Dr. Sérgio Norfino Pinto, Geraldo Luiz Andrade e Wagner Rosado. Senhores vereadores, eu gostaria de esclarecer que em reunião realizada com membros do Conselho, dos vereadores presentes, o seu controlador, foram colocados alguns pontos com relação, primeiramente, à prestação de contas das entidades. Mas o senhor controlador manifestou antes de que, na visão dele, as entidades devem receber os recursos no início do mês, não no fim do mês. Tendo dinheiro vivo ou recursos disponíveis em caixa para que possa comprar e pagar à vista, facilitando a economia dessas entidades. Na época em que estiveram presentes os vereadores aqui citados, nós fizemos um documento para que fosse encaminhado ao Executivo e agora o Conselho pede, inicialmente, essa questão da regulamentação. Ou seja, até hoje, as entidades sociais não receberam subvenções e estão em situações de penúria, conforme é relatado pelo Conselho. Eu gostaria de colocar para o plenário essa questão, porque são atendidos idosos, crianças, pessoas dependentes de algum tipo de droga, álcool e deficientes que estão realmente pedindo por socorro. Vereador Dr. Sérgio Norfino. Muito obrigado, caro presidente. Eu, quando vi a correspondência, eu fiquei até na dúvida, porque a respeito do que está sendo solicitado. Depois daquela reunião, o projeto de lei das subvenções já havia sido aprovado, não é? E depois daquela reunião, pelo menos pelo que eu tenho conhecimento, o único documento formal que veio aqui para a Câmara, para discussão e aprovação, e que foi para a última reunião da Comissão de Justiça e Redação, antes da Semana Santa, foi um projeto de lei com a proposta de redistribuição dos valores de duas entidades que não estavam em conformidade com o Conselho Municipal de Assistência Social. E esses recursos, isso inclusive nessa reunião foi conversado a respeito disso, eles seriam redistribuídos pelas outras entidades. Nós tivemos dúvidas, porque até um questionamento que o vereador Geraldão questionou-se o seguinte, que não estavam elencadas ali todas as entidades ligadas ao Conselho Municipal de Assistência Social. Então, nós ficamos sem entender muito bem qual que seria, então, o critério de distribuição desses valores dessas duas entidades. Pelo que eu me lembre, o único documento formal que veio após essa reunião, de que de fato eu participei, foi esse aí. Agora, o que eu entendi da reunião foi o seguinte, que o Sr. Zé Paulo, como controlador, ele faria ingerências perante o Executivo na distribuição desses recursos nos moldes como o senhor bem colocou, né? O entendimento que eu tive é isso aí. O único documento que veio para nós formalmente para ser discutido e votado no contexto de comissão foi esse projeto de lei com a redistribuição desses recursos dessas duas entidades. Eu gostaria de saber do presidente da Comissão de Finanças se esse projeto voltou para o Executivo para fazer
a redistribuição equânime, ou se ele encontra-se no Executivo ou se ele já voltou para casa? Posso responder? Eu acho que não foi para a Comissão de Finanças Isso. Formalmente, né? Porque nós da Comissão de Justiça, como nós tivemos a dúvida com relação a essa distribuição, eu acho que a deliberação foi de, né, reencaminhar o Executivo. É isso mesmo? Não chegou ainda na nossa comissão, não. Então, senhores, eu vou fazer uma solicitação. Senhor vereador Marcos Nunes, vereadores, nós temos que organizar o nosso trabalho. A Comissão de Finanças, ela é a comissão temática sobre o assunto pertinente à distribuição de recursos. Portanto, o mérito seria da Comissão de Finanças, ele acabou sendo analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente. Pois não, vereador. Depois o vereador Sávio. Na verdade, senhor presidente, a Comissão de Finanças ainda está analisando o projeto para chegar até nós. Eu só queria fazer a seguinte colocação rapidamente, senhor presidente. Primeiro o seguinte, ou seja, eu não sei se esclarece Vossa Excelência, mas aqueles valores, se não me engano, 10.500 anuais que estão para cada entidade, o critério utilizado é o mesmo critério para todas as entidades que têm aquele mesmo tipo de atendimento. Agora, obviamente, o que está em pauta e que nós precisamos discutir esse ano, Vossa Excelência lembra muito bem que nós discutimos isso ano passado, é que é necessário, uma vez que o Executivo não faz isso, que a gente procure técnicos para nos dizer, via NOB suas, né, as normas operacionais básicas do Sistema Único de Assistência Social, quais são os critérios que o município deseja ter para subvencionar as entidades, as instituições, né? Porque, na verdade, não existe um critério adequado. E aí eu quero até deixar para discutir o mérito daquele projeto que redistribui, na época que ele foi discutido, entendeu? Na hora que ele passar pelas comissões. Mas simplesmente está tirando aquele valor, Vossa Excelência sabe disso, das duas entidades, repassando para as outras. Mas nós temos problema de critério. E eu espero que essa casa, não sei, isso não é obrigação nossa, doutor Sérgio, mas já que o outro não está fazendo, a gente devia fazer. Acho que a gente tem que ver que critério e aí, assim, no final do ano, lá para novembro, quando formos discutir as subvenções, a gente verifica qual é o critério e aí estabelece de uma maneira mais técnica. Acho que é o que tem que ser feito. Inclusive, lembrando que o Conselho solicitou que houvesse uma aproximação maior com essa Casa Legislativa para exatamente estar estabelecendo esses critérios. Vereador Sérgio Nofino. Duas coisas. Primeiro, com relação à Comissão de Justiça, a dúvida que nós levantamos foi o seguinte, eu acho que é até questão de redação mesmo, talvez, né? As entidades alencadas nesse projeto que veio não correspondiam a todas as entidades ligadas ao Conselho Municipal de Assistência Social. Por isso que a gente deliberou reencaminhar. Agora, com relação ao que o presidente comentou agora, isso é muito oportuno, porque já está em tramitação nessa casa, já inclusive com uma minuta, no novo projeto de lei que define e trabalha essa questão das subvenções com critérios e tudo mais. Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, Marcos Nunes e eu, nós estamos trabalhando isso aí. A ideia é chamar realmente as entidades para poder conversar e discutir essa minuta desse projeto de lei. Então, isso está sendo trabalhado, as entidades ligadas a essas questões, principalmente os conselhos de políticas públicas, a gente vai estar conversando com todas elas. Então, o que é uma deliberação daquela reunião. Isso está em andamento aí no seio das comissões. De qualquer forma, eu queria pedir aos membros da Comissão de Finanças que intercedessem na parte da manhã, junto ao Executivo, se não houve ainda as decisões, para que o Conselho pudesse ser ouvido nesse instante e as entidades pudessem receber aquilo que é de direito delas. Então, eu queria solicitar aos senhores membros da Comissão de Finanças que fizessem esse esforço concentrado na parte da manhã e tomassem as providências cabíveis. Ok, senhor presidente? Senhor vereador Lidson Lene?
Vereador Geraldão. Senhor presidente, tem hora que a gente fica... Diz que não pode ficar chateado aqui, né? Mas a gente fica... Vou deixar essa tarefa para os dois demais colegas da comissão. Vereador, agradeço a manifestação de Vossa Senhoria, mas eu gostaria de passar a Vossa Excelência uma colocação. Muitas vezes a vida nos causa desagrados, nos causa decepções, principalmente quando lidamos no meio onde existem seres, como disse para Vossa Senhoria no início, cheio de imperfeições como eu, e que de repente a gente recebe uma missão. E nessa missão, principalmente homens públicos, somos como a fábula do porco-espinho. O porco-espinho das neves, ele tem que conviver muito próximo do outro em seus bandos para não morrerem congelados. E de repente, uns estão espetando-se aos outros. Mas se não fosse a junção desses, com todo o respeito, mas apenas na fábula, eles não sobreviveriam. Então, peço a Vossa Excelência que sempre reconsidere, discuta, abra discussão, porque a nossa missão é árdua. Vereador João de Josino. Presidente, eu queria pedir licença do plenário, que eu não estou sentindo muito bem. Senhores vereadores, vereador João de Josino pede licença para se ausentar da reunião. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Licença para se ausentar autorizada de acordo com a legislação vigente nessa casa. Senhores vereadores... Presidente. Pois não, vereador Geraldão. Não facultando as omissões, uma outra proposição que eu gostaria de ser inserida entre os requerimentos e indicações, senhor presidente, é até para a gente ter uma visão oficial, digamos, do Executivo, em relação a uma solicitação que o senhor fez a mim, enquanto membro da Comissão de Finanças e Orçamento, que traz para casa um documento não oficial que confronta um pouco até com o próprio pronunciamento do professor Idelmino. Então, eu acho que se faz necessário que requeiramos junto ao Executivo essa, não sei se o termo é prestação de contas, mas esse demonstrativo de contas orçamentário e financeiro das atuais obras em execução no município. Foi uma sugestão do senhor, né, e ao mesmo tempo acatei quase que enquanto ordem. Tivemos acesso aos números lá na Secretaria de Finanças, mas persistem ainda algumas dúvidas. E fica até difícil pronunciar tendo em mãos um documento não oficial. Então, eu gostaria que a gente conseguisse oficializar esse documento, e aí eu acho que, passando através dessa Câmara aqui, um requerimento formal da Câmara, inclusive na oportunidade que tive lá na Secretaria de Finanças, eles não repassaram nos devidos formatos oficiais sobre essa condição. Eu gostaria de esclarecer aos senhores vereadores que a presidência dessa casa fez a solicitação aos vereadores Helder Cheirinho, vereador Geraldão e vereador professor Idelmino, para que nós tenhamos um acompanhamento sistemático das obras do município que estão em andamento e que estarão em andamento. Uma comissão multidisciplinar em assuntos, para que com a assessoria dessa casa, o engenheiro Wagner Rosado e também o nosso graduando em engenharia civil, pudesse estar fazendo as medidas, o acompanhamento, a realização dessas obras. Então, eu queria que a senhora Rosângela Cardoso pudesse oficializar a solicitação em nome dessa casa para que seja enviado oficialmente esses dados que estão de posse do vereador Geraldão, de forma, apesar de que Vossa Excelência tem a prerrogativa e também goza da presunção de veracidade em suas informações e investigações.
Vereador professor Idelmino. Obrigado, senhor presidente. Só porque eu fui citado ali na fala do vereador Geraldão, deixa eu só colocar rapidamente duas coisas aqui. Primeiro, senhor presidente, eu entendo a sua preocupação em relação a essa casa acompanhar de perto as obras, não só da educação, como qualquer outra obra no município. E a Comissão de Educação, ela vem tentando fazer isso da melhor maneira, inclusive seguindo seus conselhos, seguindo os conselhos dos demais colegas. Mas, pela minha pouca experiência, né, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que nós estamos começando a tomar em punho a administração municipal. Eu acho que a partir do momento que a Casa Legislativa ela vai para campo, para poder ficar medindo cada centímetro, para poder ver se o Executivo está fazendo o papel dele, nós estamos, na verdade, já fazendo o papel que o próprio Executivo deveria estar fazendo e trazendo isso, ou, pelo menos, apresentando em forma de documento para essa casa. Porque quantas vezes a gente já vai atrás de documentos, solicita, vereador Geraldinho da Violeira pediu os documentos sobre as obras da educação, e isso não chega nessa casa. Nós temos que partir do básico. Qual que é o básico? Processo licitatório. Cadê os processos licitatórios? A gente pede e não vem para essa casa. Uma vez de posse desse documento, tudo bem, eu posso até partir para o trabalho de campo e fazer o papel que o Executivo não está fazendo. Mas sem ter os documentos em mãos, conforme foi colocado pelo vereador Geraldão, como que eu vou comparar medições com valores que são na peça orçamentária, no processo citatório, sendo que eu não tenho esses dados? Não é só para colocar, senhor presidente, eu entendo a preocupação, quero fazer parte desse processo de acompanhar as obras, mas se o Executivo não trazer para a gente, não mostrar para a gente documentos básicos de processo citatório, não tem como a gente fazer esse acompanhamento. Vai ficar as medidas, vai ficar os dados, sem comprovação orçamentária. Tá? Me desculpe se eu estou excedendo em algum comentário, senhor presidente. Obrigado. Exatamente em função de termos nessa casa uma lei aprovada que permite ao vereador, ao parlamentar, que vá direto ao local e faça a inspeção, tirando as cópias dos documentos que estão. Entendo que o professor Idelmino manifesta de forma incisiva a sua forma de pensamento. Mas acredito que nós precisamos de dinamizar esse processo, realmente, porque papel aceita tudo, senhores. Desculpem, mas, de repente, papel aceita até falsidade. Por favor, vereador. Por questão de ordem também, no entendimento dos dois vereadores, eu queria que a minha indicação fosse atendida, mesmo que os papéis podem ter... Pois não, vereador. Eu queria que minha indicação, através do pedido da presidência, ou seja feito novamente, ou que ele fosse atendido, né, que já tem 18 de fevereiro de 2014. Senhores vereadores, solicito, o vereador poderia, por gentileza, fazer a leitura descompleta do seu requerimento? A indicação é 037 de 2014. Requeira Vossa Excelência, de forma regimental, seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que envie a esta casa cópia das datas de licitação dos recursos, processos licitatórios, das notas de empenho e subempenho, pagamentos efetuados, cronograma e execução e fontes dos serviços, citando as dotações orçamentárias das obras de 2012, 13 e 14, das seguintes obras e construções: creche Nova Viçosa, Escola Municipal Juscelino Kubitschek, na Barrinha, quadra poliesportiva Edmundo Lins, sede do Corpo de Bombeiro. Senhores vereadores, designo os senhores vereadores Helder Evangelista, vereador Geraldão, professor Idelmino, se não houver oposição, para que, após a notificação do Executivo, no prazo de 3 dias, os senhores estejam nas secretarias devidas para tirar a cópia ou as cópias dos documentos que o vereador solicitou e aqui não vieram. Essa casa é dado o poder de estar tirando essas cópias.
Portanto, nós não vamos à justiça que está abarrotada de processos e muitas vezes não resolve os problemas imediatos. E eu quero que a senhora secretária da mesa, a secretária legislativa, esteja comunicando ao seu prefeito municipal. Os senhores, por gentileza, possam marcar um horário comum para que os senhores possam, caso algum dos senhores não possa, por gentileza indique e vão à busca do documento. O vereador não ficará sem resposta. Vereador, sob pena dessa presidência tomar outras providências com relação a alguns entendimentos que aqui não têm sido atendidos. Senhora vereadora Marilange Pinto Coelho, também com problemas com relação a dores fortes, ela pede a retirada ao plenário para que possa dirigir-se à sua casa. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Senhora vereadora, a senhora tenha também aí uma melhora profícua para a sua saúde. Senhores vereadores, após a colocação das questões aqui tratadas, nós vamos para a discussão das proposições avulsas. Proposições avulsas em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Em sequência, em discussão e votação, os seguintes projetos que tramitam nessa Casa Legislativa. Senhor secretário Lidson Lenner. Senhor presidente, em segunda votação, temos aqui um projeto de lei do vereador Sérgio Norfino Pinto, de número 005/2014, que declara de utilidade o Sindicato dos Servidores da Universidade Federal de Viçosa, SINSUV. Senhor vereador Sérgio Norfino. Senhor presidente, na última reunião, eu já fiz a apresentação do projeto, solicito aos colegas a aprovação em segunda votação. Senhores parlamentares presentes nessa casa, em votação o projeto de lei 05/2014, em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Excelência, eu vou pedir a dispensa da terceira votação, por gentileza. O senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pede a dispensa ao plenário da terceira votação. Em discussão, em votação, a proposta. Senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposta aprovada e o projeto vai para essa Casa Legislativa fazer as devidas correções. Próximo projeto, senhor vereador Lidson Lenner. Projeto de resolução número 004/2014, de autoria do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, que cria a gratificação de função de assessoramento orçamentário financeiro e da outras providências, em única votação. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Projeto de lei projeto de resolução em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de resolução 04/2014, aprovado pelo plenário. Senhor vereador Lidson Lenner. Agora, também em única votação, projeto de resolução de número 005/2014, de autoria do senhor Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, senhor presidente, que altera o anexo 2º da resolução número 014/2009, transforma a seção de contabilidade em departamento de contabilidade, cria a seção de apoio contábil e dá outras providências. Projeto de resolução em discussão.
Não havendo quem queira discutir o projeto, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de resolução 05/2014 aprovado em única votação. Senhores vereadores, voltamos com a devida licença do plenário ao uso da palavra livre. Senhor presidente. Pois não, vereador. Não pelo mesmo Geraldão. motivo dos colegas, graças a Deus, mas estou com os afazeres profissionais a serem concluídos até amanhã pela manhã e tem uma outra agenda. Eu gostaria de pedir licença também ao plenário para eu poder resolver assuntos pessoais. Vereador Geraldão pede autorização ao plenário para se retirar. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Plenário autoriza, segundo a legislação, a ausência do vereador Geraldão. Vereador Lidson Lenner, inscrito para o uso da palavra, o senhor vai se manifestar nesse instante? Não, senhor. Já pulou aí Geraldão, Marilange, Paulo em Brasília. Agora o vereador Sávio José. Paulinho Brasília, me perdoe, vereador. Vossa Excelência havia iniciado e logo depois Vossa Excelência havia pedido o retorno, por gentileza. Em função da falta de tempo, né, senhor presidente? Agradeço a deferência. Pois não. E eu tenho certeza que depois do pito que Vossa Excelência deu, na próxima semana isso não vai acontecer de novo. Bem, nós tivemos aqui, na tribuna livre, a presença da dona Rejane Domingos Lima, e ela veio falar do processo que ela sofreu da Secretaria da Saúde. E aí, gente, a gente percebe, e a gente volta e meia, a gente fala sobre isso, e agora, mais do que nunca, estou elaborando um projeto de lei, ele está aqui, já entreguei já para o doutor Randolfo, para que ele dê uma olhadinha e tal, né, e coloque tudo dentro dos conformes, e não é a primeira vez que eu falo sobre isso. A gente vai em algumas secretarias da prefeitura e lá está estampado a lei, que você não pode desacatar o funcionário público. Perfeito, ninguém vai lá para isso. Mas ninguém vai lá também para ser desacatado. Né? A gente vai lá para buscar alguma informação, receber alguma informação, porque é dever do funcionário público de atender bem o cidadão que paga o imposto, que porventura o seu salário. Então, o meu projeto de lei, ele vem agora justamente dar também o mesmo critério que o funcionário público tem, o cidadão que paga o seu imposto também vai ter. Se lá está a lei que diz que não devemos desacatar o funcionário público, abaixo dessa lei, aí diz o meu projeto, vai ter que ter também a lei que diz que se o funcionário público desacatar o cidadão, ele também vai sofrer sanções. Então esse é o meu projeto. Já entreguei ao doutor Randolfo, ele está examinando e em breve o projeto vai para as comissões e aí nós vamos colocar aqui para o plenário aprovar. O que aconteceu com essa cidadã não pode acontecer. Então, porque ela foi pegar uma informação e aí a funcionária disse à polícia que foi desacatada e, enfim, foi conduzida a um processo, perdeu, voltou, ganhou, teve que provar que é inocente. Isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. Volta e meia, nós estamos falando sobre isso aqui nesse plenário, na imprensa de nossa cidade, entendeu? Então, é aquilo que a gente diz. Se você não está satisfeito com o trabalho que você exerce, sai dele. A gente sabe que, às vezes, tipo hoje aqui, nós tivemos uma reunião aqui à tarde com o secretário Dantonino, que trouxe uma preocupação, né, em relação aí à feira de couros que está vindo para a nossa cidade, e uma preocupação importante, que nós, né, teremos que tomar uma decisão sobre isso, e está certo o secretário, porque existe uma lei proibindo isso, e essa lei não está sendo respeitada. E aí eu chegava um pouco atrasado em função do trânsito, e ali fora tinha um cidadão que estava querendo entrar na sessão a todo custo.
todo custo. Foi impedido pelos seguranças da casa, por alguns colegas aqui da casa, o Wagner, acho que você estava ali, não estava, Wagner? Não, né, você não estava não, mas estava o Adilson, o nosso diretor aqui, e aí eu cheguei até um cidadão nervoso, né, querendo falar com todos nós, falando que nós não fazíamos nada. Aí eu falei, opa, peraí, amigo, vamos conversar. Senta aí, vamos conversar. Conversei com ele, vi o que estava acontecendo. Então, num ato de desespero, porque não tinha gás na casa dele, ele veio até essa casa solicitar de um de nós vereadores o gás. Isso não é função nossa. Mas nós podemos ajudá-lo. Podemos? Podemos. Então, tudo é um jeito de se falar. Tudo é um jeito de se falar. Certo? Então, sentei, conversei com ele, resolvemos o problema. Resolvemos o problema. Então, a gente pede à população também que, ao se dirigir a um órgão público, vá com calma, vá com gentilezas, que você também receberá gentilezas. Isso aconteceu hoje, às 5h45 aqui. Não sei como é que o pessoal da sessão não ouviu. Estava gritando, berrando, situação. Mas, enfim, gente. Então, esse vai ser o meu projeto de lei. Vai estar lá, a lei que diz que nós, cidadãos, não podemos agredir o funcionário. Embaixo vai ter a mesma lei, só que o inverso. A lei é para todos. Boa noite. Convido o vereador Sávio José. Enquanto ele caminha por aqui, para o uso da tribuna, eu acho que, pela imprensa nacional, acho que os senhores já têm noticiado os doleiros, os políticos envolvidos com doleiros. É só falar com os senhores que nessa casa não tem doleiro, mas existe o baleiro, né? O vereador Edenilson, toda reunião aí trazendo uma balinha para adoçar nossa boca. Por favor, vereador. Obrigado, senhor presidente em exercício, vereador Lito Solene. Senhores vereadores, público presente, aos que nos assistem e nos ouvem pelos meios de comunicação, servidores dessa casa, boa noite a todos e todas. Eu queria cumprimentar, além da senhora que usou a tribuna livre, também o Paulo Márcio, que veio divulgar o Fórum de Desenvolvimento de Viçosa. Farei o possível para estar presente no sábado, na sexta e no sábado. É um espaço importante de discussão do município. Vereadora Marilange não está por motivo de saúde. Eu queria parabenizá-la, ela e toda a equipe do Coeducar. No último sábado, dia 12, teve um baile de comemoração de 20 anos da escola Coeducar. Eu sou um dos alunos que inaugurou a escola. Foi muito bem organizado, um momento de nostalgia, muito bacana. Semana passada nós não tivemos tempo de usar a tribuna livre devido à exposição do senhor Zé Paulo. E aí eu queria respaldar aqui a carta da professora Conceição Paiva, que ela veio elencando vários problemas na educação do município. Me recordo aqui que ela falou de falta de papel para xerox, falta de papel higiênico nas escolas municipais, problema na merenda escolar. A gente tenta acompanhar de perto o trabalho da secretária, Glaucia D'Antonino, que eu sou testemunha que se esforça ao máximo, mas a situação da educação da cidade ela é bem caótica. Você tem uma escola que não tem papel para imprimir uma prova ou um trabalho, você tem o quê nessa escola? Queria colocar também aqui um outro problema que estamos tendo, vereador Meio Quilo, que os servidores municipais vieram me falar que em março ninguém recebeu contra-cheque. Eles receberam, só que o contra-cheque não veio. Então, no contra-cheque você vê quanto que você recebeu, se teve algum desconto, o que você pagou de imposto, tudo. E aí, doutor Sérgio, eles acreditam que é porque o contrato com a empresa que fornece o contra-cheque acabou e ninguém tomou providência. Se o contrato acabou, é o que eu sempre falo aqui, contrato tem dia para acabar. Todo lugar que é planejado, você vê 2 meses antes, 3 meses antes, refaz a negociação. Agora, o que não pode é o servidor não saber se teve um desconto devido ou indevido no salário dele. E aí eu estou esperando o final de semana agora para ver se em abril vem o contra-cheque. Bem, nos últimos 2 minutos que me restam, eu queria falar aqui da vinda da secretária Sueli. No primeiro momento, eu fiquei atento a fazer questionamentos. Agora, a partir de toda a situação que estava aqui, eu quero colocar a minha opinião sobre aquilo.
Claro, agradecer a secretária por ter vindo, parabenizar a secretária pela mobilização que ela conseguiu. Estava quase todo o primeiro escalão da prefeitura aqui para vê-la falar. Depois que ela acabou, todo mundo foi embora. Então, parabéns à secretária pela mobilização. Agora, eu fico impressionado, e eu falo isso aqui todo dia, é com a falta de profissionalismo. Olha isso, vereador Marcos Nunes. Entra um dinheiro na secretaria que não tem que passar por conta bancária, por orçamento, por nada. Esse dinheiro ele serve para você prestar uma assistência ao cidadão carente simplesmente à mercê do seu pensamento. Porque a secretária disse aqui que ficou 3 meses sem assistente social. Ela disse aqui que ela julgava quem precisava e quem não precisava. Sabe como é que eu chamo isso, vereador Marcos Nunes? Politicagem. Porque se entra um dinheiro que eu não tenho que prestar conta e eu falo que fulano merece e Beltrano não merece, a senhora secretária disse aqui que tem formação profissional em direito. Não é assistente social. Então isso, vereador Edelmino, é um caminho para você beneficiar o Zé, a Maria, o João, a Joana, à mercê do quê? Dos seus interesses. Eu não estou aqui falando que um precisava mais do que o outro. Agora, essa é a forma correta? Isso tem critério para você fazer assistência? Na minha humilde opinião, não. Então, eu não sei se o valor é esse ou não é, eu não tive acesso anterior aos documentos, eu não faço esse juízo de valor. Agora, o que eu acho, que eu achava que era política do século passado, ou do século retrasado, a gente vivencia dia a dia numa cidade universitária que vive em 100 mil habitantes. Eu acho isso deprimente. Eu acho que não é o caminho de uma Viçosa que todos nós merecemos. Muito obrigado e boa noite. Vereador Helder Evangelista não se encontra... Ah, sim, está na cadeira dos outros aí, né? Por favor, vereador Cheirinho, fazendo uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente de exercício Lidson Lerner. Boa noite, meus nobres colegas, ao público presente, os que nos assistem e nos ouvem. A Ivete Sangalo está meio fraquinha, não está rendendo nem 10 mil pessoas na cidade, está ruim a situação dela aqui, viu? Melhor continuar na Bahia. Bom, semana passada ia fazer a leitura de uma resposta de um ofício que encaminhei à Secretaria de Obras, em relação ao sinistro ocorrido no muro na Avenida Jacó Lopes de Castro. Aí, nessa resposta, vou ler para os senhores. Prezado senhor, em resposta ao ofício citado acima, vimos informá-lo que, no mesmo dia 22/12/2014, o Corpo Técnico da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vistoriou o local do ocorrido. Nisso chegou-se à conclusão que seria necessário notificar a empresa executora da obra. Posicionando-se assim, a executora Terra Engenharia se dispôs a reparar os danos causados, condicionando algumas alterações no projeto original. A Secretaria de Obras, para dar andamento no processo da solução, notificou então o professor do projeto, o professor Enivaldo Minetti, para providenciar as alterações necessárias. As alterações foram entregues no princípio de abril de 2014. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos já notificou a empresa Terra Engenharia no sentido de encontrar uma solução e, consequentemente, dar andamento de fato na reparação do ocorrido em questão. Aí aqui eu tenho aqui uma reunião, uma observação. A reunião foi marcada para o dia 14/4, que foi semana passada. Na segunda-feira, no caso. Essa reunião não houve, que me parece que um dos responsáveis pela Terra Engenharia estava enfermo, né? E desde então fizeram outra notificação que a empresa também não respondeu. Em contato com o secretário de Obras hoje, que esteve aqui presente na Câmara, ele me disse que vai tentar notificar a empresa mais uma vez para que traga solução para o problema,
que então, caso isso não aconteça, será levado ao jurídico do Executivo. Mas agora, Marcos, fica uma situação muito difícil, né? O senhor presidente designou a gente aqui para várias tarefas, igual o Idelmino já disse ali. Nós não temos documentação, nós fazemos fiscalização, nós corremos atrás, nós estamos tentando buscar o melhor para a população, tentando ajudar o Executivo com a nossa fiscalização. Aí agora a empresa ainda vai ser notificada, ou seja, eu acho que a casa da menina lá vai cair na próxima chuva que der e vai estar do mesmo jeito. Eu não sei o que esse povo está entendendo. Eu acho que está muito devagar, tem que acelerar mais essas coisas, tomar uma providência mais rápida. Eu só queria fazer um comentário aqui mais para a população, os vereadores já estão cientes da situação. Em relação à feira Fenacouro, que vai estar aqui em Viçosa, está sendo noticiado pela rádio, no dia 25 de abril de 2014 a 4 de maio de 2014. Sabe, José, eu pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? Se nossas leis não são respeitadas. Porque eu vou ler aqui a Lei 2.286/13. Dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras temporárias de natureza econômica de vendas de produtos e mercadorias a varejo. Então, nós temos aqui no artigo 1º, o parágrafo 3º do artigo 1º, as feiras temporárias não poderão ser realizadas em períodos definidos no calendário turístico, artesanal ou promocional do município. Assim definido em decreto municipal, nas 2 semanas que antecedem as datas comemorativas do Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e no período de 1º a 31 de dezembro. Ou seja, me parece que Dia das Mães vai dar dia 11. Então, vamos fazer as contas aí. Então, eles estão querendo utilizar o espaço da nossa cidade, uma semana praticamente antes do Dia das Mães. E o comerciante do nosso município que paga todos os impostos. Como que fica a situação deles? Quer dizer, eles têm funcionários, gastam o seu dinheiro na nossa cidade, tá certo? Agora me vem uma empresa de fora, só mais 30 segundos, me vem uma empresa de fora, se instalar na nossa cidade, vem aqui, leva o nosso dinheiro e paga aqui uma taxa de alvará aqui para ele, que é para a prefeitura, de R$100. Qual o dinheiro que ele deixou para a cidade? Eu pergunto aos senhores, qual o dinheiro? Nenhum. Qual o benefício que ele trouxe? Nenhum. Agora, os nossos comerciantes que estão aqui no dia a dia, lutando, né, trazendo empregos para a nossa cidade, esses que pagam os impostos, vão ter que ficar calados e aceitar que outros venham. Pois não. Mas me parece que se eu ouvi hoje propaganda já dessa feira. Mas justamente, está anunciando a feira. Só que ela não tem autorização, ela não tem o alvará. Tá? Ela não tem se ela funcionar, vai ser através judicial, que eu acho até um erro, né, Marcos? É um erro porque, então, a nossa lei aqui não está valendo nada. Ok? Boa noite a todos. Vereador Marcos Nunes. Após o vereador Edenilson José. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, boa noite a todos e todas, né? Cumprimentá-los novamente, também o público que talvez nos prestigie hoje, porque eu não sei se ainda estão sabendo que está no ar de novo a TV Viçosa, mas eu acho que é uma grande contribuição a que todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, para que possam acompanhar melhor os trabalhos da Câmara. Eu quero fazer coro aqui a alguns colegas que aqui já me antecederam, viu, Sávio? Por exemplo, em relação à problemática, né, que a Rejane trouxe aqui. Eu acho que, mais uma vez, caros colegas, toda essa situação que é trazida aqui à tribuna chama a atenção a esse legislativo da nossa responsabilidade. Porque a gente está vendo que o Executivo não está dando conta de fazer o que precisa ser feito, né? Há uma cidade para ser tocada, uma cidade para caminhar, e essa cidade não caminha, ou caminha muito mal.
caminha com muita dificuldade, vira e mexe, a gente está vendo aqui e ouvindo as reclamações. Eu fiquei assim abismado também, né? Agora, como o Sávio também disse, eu posso comentar o fato da vinda da nossa secretária aqui. E assim, tem umas coisas que eu estou abismado, não sei nem se eu vou dormir hoje, porque se um ente público recebe um dinheiro, e esse dinheiro, ele obrigatoriamente, ele não tem que ser contabilizado, lógico que nós vamos fazer uma lei para regulamentar isso, sabe? A gente vai trabalhar em cima disso, mas eu me pergunto, com que justificativa que esse ente recebe esse dinheiro? Porque ter transparência não tem nenhuma, gente. Infelizmente, não há controle, né? Desculpe, até não analisei todos os documentos, ainda vou fazê-lo, mas onde tem transparência, se o dinheiro entra, mas ninguém sabe onde que ele faz? Poxa, a contabilidade pública está aí para isso, tem lei direitinho para as coisas funcionarem, né? E as coisas não funcionam, a gente fica com cara de, bom, isso é uma coisa que nós precisamos resolver. Quero agradecer aqui também, né, a presença do Paulo Márcio, como o Sávio falou, acredito que enquanto o Executivo não dá conta de fazer o planejamento que essa cidade precisa, porque eu já fui em N reunião que não dá em nada, pelo menos alguns empresários dessa cidade, a ADEV, né, também subvencionada aqui pelo município, tenta fazer alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito. Não sei se eu dou conta de ir na reunião na sexta-feira, tenho uma série de outros compromissos em Piranga, em Belo Horizonte no sábado, talvez não dê conta de estar aqui, mas eu acho que a gente tem que ir lá mesmo e sentar, porque se a gente não fizer um pacto por essa cidade, gente, um pacto político envolvendo a universidade, os políticos dessa cidade e os empresários, a gente não vai caminhar, e a gente não está caminhando. Em seguida, quero dizer também rapidamente da presença da Emater aqui. A Emater vem aqui todo ano, é uma predisposição, eu não sei nem se ela teria que vir, porque existe uma prerrogativa, uma lei que diz que todas as entidades têm que vir. Então, acho que, de repente, se as mais de 50 entidades vierem aqui prestar conta como a Emater faz, a gente não vai dar conta. Mas eu quero parabenizar, né, ao escritório local, a toda a competência, né, das pessoas que vieram aqui, não vou nem falar do Marcelino, mas toda o Marcelino e a equipe vieram aí, etc. E dizer o seguinte, vocês vejam bem que no Brasil, nós estamos precisando, infelizmente em ano de eleição nós não temos isso, mas a gente precisa ter uma visão republicana das coisas, né? Então, a Emater deixou muito bem claro aqui que o grande motor, ou o que mais move a Emater atualmente, são dois programas, o Programa de Aquisição de Alimentos e o PNAE, que são programas federais, né? É uma lei que muito arduamente, a gente que milita nessa questão de segurança alimentar e nutricional, estamos batalhando. Desde o primeiro fórum em 94 e depois de 2002 para cá, a gente tentou um marco legal para ver se a gente dava conta de nós pararmos de comprar a alimentação escolar das grandes empresas via processo de licitação e adquirir esse alimento do agricultor familiar da cidade. E eu tenho certeza absoluta que essa lei, esse tipo de lei, esse tipo de política pública, ele revoluciona a realidade. Vocês viram aí, mais de R$500 mil só desse programa do governo federal que fica no nosso município. Isso equivale a uma indústria, aqui eu sempre digo isso. Então, é uma série de pequenos agricultores beneficiados, a questão da segurança alimentar sendo refeita também com o pequeno produtor, porque se ele já planta garantido que ele vai vender, ele também acaba se alimentando melhor daquilo que ele planta. Parabenizar porque a Emater acertou quando definiu que ia pegar essa política do governo federal e implantá-la enquanto empresa, né, do Estado. E aí a Prefeitura também contribuindo, a gente vê que se os três entes trabalham juntos, a gente chega lá. Eu já estou inscrito novamente, senhor presidente, vou me ausentar aqui para não gastar mais tempo, e no segundo expediente aqui eu faço a minha outra fala. Obrigado, boa noite a todos e todas. O senhor vereador do PMDB, Edenilson José, para o uso da tribuna. Na sequência, o vereador do PSDB, doutor Sérgio Norfino. Senhor presidente, boa noite. Secretário Lidson Lenner, colegas vereadores, público presente, toda a imprensa, boa noite. Quero falar para a Regiane, né, que infelizmente isso aí é uma entre tantas outras, né? Já trouxe para essa tribuna o caso que infelizmente uma mulher chegou a rasgar
no consórcio, né, uma senhora com também câncer e que foi extremamente mal atendida até pelo médico que disse a ela que o caso dela estaria encerrado por ali e ela precisando de uma cirurgia. Então aí é mais um caso onde a pessoa vem aqui, faz as suas colocações, isso realmente não pode acontecer, realmente é triste, é lastimável. Com respeito à vinda da secretária aqui, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste. Eu acho que eu fiquei um pouco feliz por saber que eu sou, talvez, junto com um projeto social lá de São José do Triunfo, ótimos produtores de eventos, porque de todos os eventos que nós fizemos, nós batemos numa festa que tem Ivete Sangalo, onde nós levamos shows, né, não desmerecendo os talentos de Viçosa, mas falando em termos de famosidade, né, sabemos que a Ivete tem um público aí de mais de 40 mil pessoas, onde nossos eventos beneficentes leva de 1.000, no máximo 2.000 pessoas, e a gente consegue arrecadar 20 mil reais, 18 mil reais, 17 mil reais, 10 mil reais, quando o evento fica extremamente fraco. Então, eu acho aí que nós estamos lá em São José do Triunfo com uma produção top de linha, e vocês estão convidados aí a participar, conhecer os produtores do projeto Ajuda a Ajudar, que está dando show na Prefeitura Municipal de Viçosa. Infelizmente não é reconhecido. Quando tem essas festas aí que não arrecadam nada, é estampado em todos os jornais, né? O nosso projeto nunca veio aí sequer em um jornal. Bom, hoje eu trago também um caso do CAPS 2, senhor presidente. Estou extremamente preocupado, fiz uma reunião, a mãe de pessoas, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, né, pessoas com problemas mentais que estudam naquela instituição, é uma instituição séria, pessoas extremamente preocupados, profissionais que estão ali mal remunerados, preocupados com a situação do CAPS 2 de Viçosa, que é situado na Rua Bernardes Filhos, ali a Rua do Bar do Leão. Lá tem uma estrutura alugada, né, que é uma casa que não comporta, faço parte da comissão de acessibilidade, e a gente vê que não tem estrutura para funcionar aquele lugar lá que funciona lá. 8 mil reais, para vocês terem uma noção, o aluguel do espaço lá. Então, a situação está deprimente, o local não é totalmente apropriado para essa instituição. Temos um médico lá, Arlindo Veloso, um excelente profissional, onde as próprias pessoas que trabalham lá elogiam muito esse profissional, conversei com ele, ele está satisfeito em trabalhar no CAPS, porém com uma ressalva que ele não recebe o que foi o acordo com a Prefeitura Municipal de Viçosa. Ele chegou a sair do cargo, a Prefeitura pediu que ele voltasse e que iria renovar o contrato com ele, que ele iria receber o que foi acordado, e até agora não se passou o salário que ele realmente merece, ou que foi acordado junto com a Prefeitura. A situação lá é complicada. Problema com estagiários, tem 2 estagiários na parte administrativa. Os funcionários colocaram muito bem que não precisam desses estagiários, são remunerados e que não há necessidade desses estagiários na parte administrativa, onde infelizmente ficam em rede social, Facebooks, e não estão se comprometendo com o CAPS e sendo remunerado cada um com meio salário. No caso também ainda, né, dentro do quadro de funcionário, tem uma médica dermatologista que trabalha, né, que deveria de fazer 40 horas semanais, faz 3 vezes por semana, no período da manhã, fazendo 3 horas. Então, fazendo um total semanal de 9 horas, com salário naquela folha que foi repassado de 6 mil reais. Então, é um profissional também que não tem necessidade de estar no CAPS 2 pelo aquilo que foi colocado para mim, vereador, nessa reunião com todos os funcionários daquela instituição. Então, a gente está falando aqui de inchaço, de cortes, de gastos da Prefeitura, onde está realmente indo, né, de mal a pior. Fica aí uma situação no CAPS, onde deveria estar indo de vento em popa, infelizmente, é um pagamento de um lugar de 8 mil reais, que, na minha opinião, não sei se vale 1.000, né? São profissionais que estão recebendo sem a necessidade de tê-los. É óbvio que o médico há uma necessidade, mas o que foi colocado lá, que o doutor Arlindo, ele atende muito bem, mas o que acontece? Tira-se de um profissional que teve um acordo com a Prefeitura para colocar mais um profissional lá dentro, que não há necessidade desse profissional estar lá, desse dermatologista, que se precisasse de um dermatologista, o Arlindo encaminharia, mas no caso lá não há necessidade desse profissional. Então, pois não. Um dermatologista no CAPS?
Exatamente. Com salário de mais de R$6.000, cumprindo apenas 9 horas semanais, onde ele deveria cumprir 20 horas. Eu trago essa problemática aqui, senhor presidente, porque também, com respeito a estagiários, tem um servidor da prefeitura, que eu não vou falar o nome, acho necessário isso, que está mandando mais um estagiário para a parte administrativa. Então, assim, vão ser 3 estagiários por uma indicação, estão enfiando goela abaixo mais estagiários lá no CAPES. E também uma informação que eu tenho é que o CAPES recebe mensalmente R$33.000. Está faltando material básico. Tem pessoas lá, funcionários lá, que tem que comprar cola, papel, como foi colocado em outros lugares, está faltando. Lá também está faltando isso. E mensalmente são R$33.000 para ser investido no CAPES e, infelizmente, está lá um abandono, servidores mal remunerados, estão pessoas desmotivadas, preparadas, mas totalmente desmotivadas. Outra coisa que é um agravante é que eles não podem cumprir o horário deles. Por quê? Porque não tem o Marmitex. Então, eles têm que chegar às 11 horas, os alunos têm que ir embora. São alunos de Paula Cândido, de Teixeira, de São José do Triunfo, que não tem como fazer o retorno. Como não tem o almoço, o Marmitex para eles têm que ir embora e termina a aula, as atividades ali às 11 horas. Então, assim, o CAPES está preocupado. Através de familiares que me procuraram, fiz uma visita em loco, queria pedir ao senhor que chamasse a atenção da Comissão de Saúde, na qual eu faço parte, o presidente Dr. Sérgio Norfino, a Comissão de Direitos Humanos, para verificar, porque isso para mim é uma coisa muito grave, são pessoas que têm o mesmo direito que qualquer um outro cidadão tem, né? É uma dificuldade muito grande que os profissionais daquela instituição estão passando. Eu acho que é um dever nosso, enquanto cidadão, enquanto seres humanos aí que temos um coração bom, de olhar por esse pessoal que realmente está aí à mercê do abandono CAPES 2 de Viçosa. Obrigado, boa noite. Havendo relato e a denúncia pelo senhor vereador Edenilson José, do PMDB, de situação onde há indícios de irregularidades, a omissão com relação ao tratamento das pessoas que lá frequentam e também o mau emprego das verbas públicas, solicito aos senhores membros da Comissão de Saúde e de Direitos Humanos que possam estar convocando a senhora secretária de Saúde para tomada de providências cabíveis. Com a palavra o vereador presidente da Comissão de Saúde, doutor Sérgio Norfino. Senhor presidente Luiz Eduardo, caro secretário Lidson, caros colegas, público presente, quem nos ouve e nos assistem, cumprimento os que fizeram parte da tribuna. O que eu vou falar, acho que é quase que uma complementação do que o colega Edenilson nos antecipou. A respeito da discussão na última reunião sobre o reajuste dos servidores, vimos uma grande participação da saúde e educação nos gastos com pessoal. Pontos de discussão: percentual de participação de recursos do Fundeb na educação e na saúde, recursos próprios do município e recursos vinculados. Pouca ou nenhuma margem de negociação temos ante este projeto de lei. No entanto, algumas considerações. Temos um percentual significativo de gastos com pessoal por parte do município, notadamente a Prefeitura Municipal de Viçosa. É excessivo? Pode haver um enxugamento? Cargos comissionados de confiança, estagiários remunerados, cargos de chefia, participam em quanto percentualmente neste custo? Temos uma administração extremamente questionada quanto à qualidade dos serviços oferecidos à população. Falta de treinamento, qualificação, organização. Qual a razão no que concerne à gestão de pessoas? Qual a realidade da administração municipal com relação a organograma funcional, cargos e salários, desvios de função, condições de trabalho, objetivos e metas? Perde-se receita? Há como reduzir custos? No entanto, algumas preocupações se apresentam. Várias denúncias e investigações apontando para indícios de improbidade administrativa. Sarsan, CPI dos medicamentos, CPI da rodoviária em andamento, perda de recursos em decorrência de projetos mal encaminhados.
Na saúde, falta de medicamentos, unidades de programa de saúde da família que não funcionam adequadamente, estruturas mal conservadas, falta de médicos. Questionamentos que têm a ver com o quadro de pessoal. Sérios questionamentos envolvendo Sismiv, Viva Vida e Hiperdia. Com relação ao consórcio de saúde especificamente, a Câmara Municipal de Viçosa aprovou com uma certa urgência, a pedido da Secretaria Executiva, projeto de lei com Lei 2.336 de 2013, sancionada e promulgada pelo prefeito municipal em 14 de outubro de 2013, adaptando o Sismiv ao modelo consorcial da Lei Federal 11.107 de 2005. Ficamos, na época, sem entender muito bem da urgência. Segundo o protocolo de intenções ratificado, com a promulgação da lei, o mesmo deveria ser publicado na imprensa oficial para ser constituído em contrato consórcio público. Não temos conhecimento de tal publicação. Além disto, nenhuma das medidas previstas no protocolo ratificado foram tomadas na prática, tendo em vista funcionamento legal como público, ou, se tomadas, que se apresente a documentação. Não temos conhecimento. Na mesma época, outubro de 2013, a Secretaria Estadual de Saúde lançou o PROCIS, Programa Estadual de Fortalecimento dos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Estado, tendo como base a implementação da mesma lei federal do consorciamento público. Este programa destinou 15 milhões para projetos que objetivassem a melhoria da estrutura e da capacidade da gestão administrativa dos consórcios e o custeio de procedimentos assistenciais. O Sismiv participou deste programa e foi reprovado, fato amplamente divulgado na imprensa local e na Câmara. Com relação, por exemplo, aos parâmetros, coerência do orçamento previsto para o projeto com os objetivos, atividades e resultados propostos, numa pontuação de 15, obteve 0. Coerência dos indicadores propostos, dados quantitativos e qualitativos que permitem avaliar a execução da atividade proposta, em uma pontuação de 15, obteve 0. Na capacidade de continuidade do projeto após o término do contrato, numa pontuação até 15, obteve 5. O Sismiv tem como presidente o prefeito de Viçosa. Questões a serem respondidas acerca dos servidores que atuam no consórcio e demais prestadores de serviço, entre os quais médicos. Qual o vínculo? Há vínculo com o município? Forma de contratação? Forma de repasse dos vencimentos? Todas essas questões têm a ver com o que estamos discutindo, com relação à receita e gastos com pessoal. O Sismiv se apresentou perante o PROCIS como consórcio público de fato? É um questionamento que eu faço. Em fevereiro de 2014, a Comissão de Saúde apresentou representação ao presidente do Sismiv com uma série de solicitações, entre outras, tendo a ver com a gestão de pessoas. A presidência da Casa recebeu resposta da secretária de Saúde, senhora Ildamara, em abril de 2014, informando que os documentos serão enviados o mais brevemente possível. Ora, já se vão 2 meses de prazo decorridos da representação. Situação preocupante também do Viva Vida e Hiperdia com relação à gestão desses programas essenciais no contexto da saúde. Dúvidas com relação também à gestão de pessoal, forma de contratação e remuneração, relação com o Sismiv. Segundo o relatório... Posso dar sequência ou me reinscrevo? Estou acabando. Segundo o relatório apresentado em novembro de 2013 para a Comissão de Saúde, o valor do custeio mensal do Centro Viva Vida é de R$ 41 mil e Hiperdia R$ 82 mil, ou seja, em torno de R$ 120 mil os 2 programas, em torno de R$ 1.400.000 anuais. Foi-nos relatados recursos não utilizados em 2013 neste montante, reconhecido pela presidente do Hiperdia em reunião com a Comissão de Saúde. Este recurso poderia ser utilizado para remuneração de pessoal segundo informes e custeio, ou seja, recursos depositados e não utilizados. Segundo os dados encaminhados pelo senhor José Paulo, o valor vinculado para agentes comunitários de saúde seria suficiente para a remuneração deste quadro de pessoal, sem necessidade de contrapartida do município. Qual o custo do atendimento médico? Qual a fonte de recurso para pagamento? Qual o vínculo? Os custos com saúde são elevados. Várias são as fontes de financiamento, tanto para custeio quanto para a remuneração de pessoal. Não é suficiente?
Quais as dificuldades? Qual, de fato, a demanda de recursos próprios do município no custeio da saúde? Não há como oferecer, além de 4,5% de reajustes aos servidores no momento. Claro, no entanto, há que se melhorar na gestão dos recursos, deixando claro quais as fontes de financiamento, como estão sendo geridas e, principalmente, o porquê das perdas. Fala-se muito em falta de medicamentos. Programas do governo federal e estadual suplementam a oferta. Quais as dificuldades de fato? Não vou me ater a questionamentos ligados a outras secretarias, pois há aqui na Câmara colegas mais qualificados para fazê-lo. Outro fator preocupante, no entanto, se apresenta. Encontra-se em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desde 2013, ação direta de inconstitucionalidade frente a leis municipais que versam acerca da chamada taxa de expediente e taxa de limpeza pública. Ora, os desdobramentos, tanto de uma como de outra, trarão reflexos para o Caixa, tanto da Prefeitura quanto para o SAI, respectivamente. Significativos ou não, devem ser informados. É questão que necessita ser trabalhada tanto do ponto de vista jurídico quanto administrativo. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara estão a par dessa questão e irão atuar no que lhes couber, como sempre fizeram nesta legislatura, neste caso atendendo também a demandas do Executivo. Portanto, os números apresentados pela Controladoria do município são inquestionáveis. Existem saídas a curto prazo? Pelo exposto, até mesmo uma discussão em torno de um eventual plano de cargos e salários fica inviabilizada? Interrogação. Infelizmente, paralelamente a isto, estamos diante de uma administração sem transparência nas ações, sob vários questionamentos relacionados tanto à eficácia e eficiência administrativa, quanto a fatos e situações que apontam para evidências de improbidade administrativa. A Câmara Municipal de Viçosa, mais uma vez afirmo, vem cumprindo seu papel constitucional com seriedade e responsabilidade. Temos que avançar em prol e com todos nas discussões e nas tomadas de decisão. Manifestou-se o presidente da Comissão de Saúde, doutor Sérgio Norfino. Inscrito para o uso da tribuna o senhor vereador do PT, Marcos Nunes. Na sequência, vereador Sávio José e logo depois o professor Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Eu espero ser breve, mas venho aqui nesse segundo momento, principalmente para justificar, eu acho que é comum, quando a gente viaja, a gente está dando aqui uma satisfação do que a gente foi fazer e o que nós fizemos. Então, na semana de 5 a 13 de abril passado, não estive nessa reunião porque eu estava viajando. Eu estou fazendo um curso, que é um curso da CEUVIP, que é a Secretaria Latino-Americana para Habitação Popular, Habitação e Habitat Popular, e estava em Buenos Aires, na Argentina, por acaso, fiz um módulo desse curso em Curitiba, o ano passado, o segundo módulo agora em Buenos Aires. Teria um terceiro que seria na Venezuela, parece que pode ser no Uruguai, em Montevidéu, enfim. Uma satisfação muito grande, primeiro, estar participando, e dizer o seguinte, senhor presidente e demais, e também todos que nos ouvem e nos assistem, até por uma questão de transparência, o interessante que é esse tipo de experiência, porque de verdade eu pude ver, principalmente com as experiências do Uruguai, da Argentina, da Venezuela, de como o povo tem se mexido, pelo menos nesses continentes, de baixo para cima, numa perspectiva que nos anima a nós trabalhadores, a nós que acreditamos que a gente não precisa de ter os grandes chefões, aí, os oligarcas, para dizer o que a gente tem que fazer. Como o assunto principal desse curso foi autogestão, nós temos no Brasil, nós sabemos que a gente vive hoje um boom na habitação com o programa Minha Casa Minha Vida, com mais de 3 milhões de unidades entregues pelo governo federal, programa que a gente aplaude, mas nós também temos as nossas críticas, onde eles pegam, principalmente quando entra a questão econômica, que atrapalha muito. Então, no Brasil, nós também temos as experiências do chamado Minha Casa Minha Vida, entidades, onde ONGs de moradia popular são que fazem as suas casas. As nossas experiências particulares são que, ao invés de conseguir fazer casa de 40, 42 metros quadrados, que se recebe
via empresa. No Brasil, a gente acaba conseguindo fazer casas de 60, 65 metros, até 70 metros quadrados, com o lucro das empresas, quando é gestionado pelo próprio grupo. E, em Buenos Aires, eu pude visitar uma série de cooperativas populares, né, muito interessante, acredito, né, a gente fica sonhando, viu, Edenilson, com isso para Viçosa, né, propriedades coletivas, né, cooperativas coletivas de habitação, onde cada família faz a sua habitação de acordo com o que ela deseja, 2 quartos, 3 quartos, etc. Então, assim, foi um momento muito bom. Visitamos umas 10 ou 15 experiências de cooperativa, mostrando para mim, né, ou para mim, ou para o meu partido, que tem uma visão socialista, pelo menos como pano de fundo, de que é possível construir um mundo diferente, um mundo sem o lucro, ou sem aqueles que dizem o que nós vamos fazer e sim que a gente faz. Então, achei extremamente interessante. Inclusive, as famílias se organizam enquanto cooperativa de casas. Essas cooperativas, às vezes com pessoas da própria cooperativa, se organizam como cooperativa de trabalhadores, pedreiros e etc. E a cooperativa de habitação contrata a cooperativa de pedreiros para fazer suas próprias casas. Quer dizer, numa realidade que resolve o problema social da casa, o problema social do emprego, o recurso público, né, que está sendo colocado ali, sendo gestado pelas próprias pessoas. Quer dizer, uma novidade extremamente interessante e espero, né, quiçá, e essa ida da gente, né, não foi eu sozinho, foi uma delegação enorme do Brasil, pessoal do Recife, pessoal de Goiás, aqui de Minas, de São Paulo, essas trocas de experiência acabam nos empoderando, nos ajudando a também fazer algo desse tipo, né? Diferentemente no Brasil, como eu disse no início, o Minha Casa Minha Vida é extremamente difícil de ser acessado pelas entidades e se a gente podia fazer uma casa de muito maior qualidade para a nossa população mais carente, etc., a gente acaba tendo essa dificuldade. Então, uma situação que nós precisamos aprender com os países lá de fora. Alguns países ainda engatinham nisso, como é a questão do Chile, que tem uma situação bem diferente do Brasil e dos demais países, e alguns países dão de banho na gente, como é o caso do Uruguai, que tem toda uma situação, mais de 40 anos de experiência, com famílias morando nas suas casas, nas suas comunidades, feitas por eles mesmos. É um pouco disso, viu, senhor presidente? Só para dizer aqui, não estava passeando, né? A gente até passeia também um pouco, porque acabei, por exemplo, observando muito a questão da mobilidade pública em Buenos Aires, visitei e andei nos metrôs, nos BRTs, e quando você olha, por exemplo, o BRT de Buenos Aires com o BRT de Belo Horizonte, você vê realmente, Delmina, a grande diferença, né? Lá, a cidade ainda é do pedestre, apesar de ser uma cidade de 9 milhões de habitantes, e Belo Horizonte muito menor, por exemplo, o BRT divide realmente a cidade, o pedestre não pode passar, e eu acho que isso é uma experiência para nós, porque está aí toda uma cidade também para a gente poder contribuir, e essas experiências podem nos ajudar também a ter ideias, né, novas para a nossa Viçosa. Desculpe, senhor presidente, aqui o tempo, e boa noite a todos e todas. Senhor vereador Sávio José, líder do Partido dos Trabalhadores nessa casa, para o uso da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu retorno à tribuna para mostrar um trabalho que geralmente eu não faço. Não é muito do meu estilo, mas uma vistoria em um bairro, a pedido do morador, lá na Barrinha. Aí eu vou pedir para a Mônica colocar ali. Antes disso, vereador Helder, o senhor falou aqui, perguntou o que nós estamos fazendo nessa casa, né? Porque as leis que a gente aprova aqui, às vezes, não tem validade nenhuma. Eu não sei se os senhores recordam, meu primeiro projeto de lei nessa casa, no comecinho do ano passado, foi a respeito da regulamentação do serviço de motofrentista. Não sei se os senhores recordam. E aí, nessa lei municipal aprovada de forma unânime por essa casa, coloca que os trabalhadores que usam a motocicleta, vereador Meio Quilo, eles podem usar esse 10 minutos com pisca-alerta para fazer entrega. Então, essa placa que tem aqui, 10 minutos com pisca-alerta para o automóvel, pode ser usado também pelo motofrentista. E não no sentido dele parar a moto dele ali e ficar, porque ele quer entregar rápido para fazer outra entrega e tal. Esse ano, vários proprietários de empresa, trabalhadores, vieram me preocupar falando que estão sendo multados parando ali no 10 minutos com pisca-alerta. E aí, o que eu fiz? Eu entreguei uma cópia da lei para eles, Helder, e falei, mas está aqui, na hora que o
o guarda ou o agente de trânsito vier te multar, você mostra. Eles fizeram isso, não adiantou nada. E aí falaram que lá no Departamento de Trânsito, falaram que essa lei nossa é inconstitucional. Eu cheguei na assessoria jurídica dessa casa, que me afirmou que a lei não é inconstitucional, mas mesmo que fosse, vereador Helder, eles não podem simplesmente multar o trabalhador falando que a lei é inconstitucional. Teriam que entrar com termo de inconstitucionalidade da lei, se aquilo fosse julgado favorável, aí sim derrubaria a lei, mas simplesmente eles pegam uma lei nossa e falam que é inconstitucional. Mandei um ofício, está na secretaria dessa casa, para o departamento, pedindo explicações, tem 1 mês e meio, não tive resposta. Confesso aqui... Vereador, o senhor mandou o ofício para onde? Para o Departamento de Trânsito, certo? Vereador, mas o chefe do Departamento de Trânsito, ele tem autoescola em Ponte Nova, vem aqui para poder passear. Então, você não desculpa, mas o senhor não vai ter resposta, não. Pois é. Vereador, presidente, eu confesso que o senhor, perdão, eu não sei o nome do Montanha, mas o Montanha, que é muito solícito, pelo menos comigo, ele me parou na rua e falou, Sávio, eu vou fazer aqui no calçadão, que é o problema maior. Por exemplo, senhor presidente, a empresa que está fechada para entregar água para casa, outro dia falou com a nossa recepcionista que não ia entregar, porque vem entregar um galão que custa R$6 e toma uma multa de 70. Falou que não ia entregar água aqui. E aí, vereador, desculpa eu interromper mais uma vez, mas no caso do Montanha, ele é do Departamento de Tráfego, não é isso? Isso. O que o Montanha... E do Departamento de Trânsito... É o senhor Renato. É o senhor Renato, lá de Ponte Nova, que não tem compromisso nenhum com Viçosa. O senhor Montanha, senhor presidente, ele me falou que ia providenciar umas faixas ali, tanto dessa parte do calçadão, como da outra, exclusivo para motocicleta. Senhor Montanha, isso é uma ação do Executivo. Se for fazer, bem. Agora, o que eu queria é que a lei que essa casa aprovou fosse cumprida. E ela não está sendo cumprida. Bem, esse nem era meu assunto, mas o vereador Helder me lembrou, e eu repito, fizemos uma lei, quando eu falo fizemos, que é aprovada, essa lei não é minha, é da casa inteira. E os senhores trabalhadores estão sendo multados, tendo respaldo na lei. Bem, Mônica, por favor, se dá tempo ainda? Não? Vereador, desculpe ter feito as interrupções, nós vamos estender sem problema, seu prazo por mais um tempo. Aqui é muito rápido, mas sem problema. Aqui é uma vistoria, então, que Rua Professor Erli Dias Brandão, vereador Lidson Lene deve conhecer, porque ali mora perto da Barrinha. Não, por favor, pode passar. Não tem muito comentário não, gente. O comentário aí é o seguinte, mato, buraco, pode ir passando, tá, por favor? Buraco na rua, lixo na rua, diz que é carro quebrado quase toda semana, senhoras que não conseguem passar porque não tem passeio, só tem a rua, que está toda esburacada. Então, como eu disse, eu acho que não tem nem muita habilidade para comentar vistoria e foto, não é muito do meu perfil. Mas eu não podia deixar de mostrar isso, que o morador me procurou. Só vou pedir para acabar de passar ali. Olha, isso aí é a rua, ou era para ser? Vereador, só volta ali, por favor. Aqui, isso. Diz que isso aí foi para começar a fazer uma obra na rua, diz que tem 3 meses que isso está aí. Né? Os moradores da rua. Pois não, vereador Lito? A localização dessa rua aí é para cima de onde está sendo construída a escola? Sim. Sim. Pode passar. Olha o tamanho dos buracos. Diz que amortecedor de carro aí vai embora rapidinho. Sabe? Sim. Isso procede mesmo, tem mais de 3 meses. O meu irmão, ele mora nessa rua. Então... há mais de 3... Eu subo por uma e desço para o outro para ir à casa dele. Ok, isso então só queria mostrar, infelizmente, o estado da rua, porque o morador me procurou, pediu que eu mostrasse, está aí. E essa questão do motofrentista é um problema grave que nós estamos enfrentando de desrespeito a uma lei aprovada nessa casa. Muito obrigado e boa noite. Vereador Sávio, eu gostaria que Vossa Excelência, com o vereador Meio Quilo, tomasse conhecimento. Hoje nós temos uma associação no município de motociclistas ou não, vereador? Temos? Então eu queria que Vossa Excelência, juntamente com o vereador Sávio, conversasse com essa associação
para que ela pudesse ser a interveniente junto à Defensoria Pública para entrar com mandado de segurança contra o município e contra a Polícia Militar para que parassem com essas multas, tendo em vista que existe uma lei municipal que assegura o direito aos profissionais que trafegam entregando as mercadorias. Então nós temos uma solução, a Defensoria Pública é parceira dessa casa, como nós não podemos entrar com ação, a associação pode, é uma ação gratuita, aí nós partimos para agir. E gostaria de esclarecimento de Vossa Senhoria ainda, o senhor chefe do Departamento de Trânsito esteve na audiência pública, ele veio, compareceu para a solução do problema da lei que Vossa Senhoria colocou aqui? A audiência convocada por Vossa Senhoria? Por enquanto, nada ainda. Ele não veio à audiência pública? Veio à audiência pública, mas a lei ainda não está, como é que fala, está sancionada, ele não está cumprindo o que a lei manda cumprir. Os veículos não estão sendo emplacados, estão circulando normalmente, só que o delegado de trânsito, mas a Polícia Militar falou que enquanto o município não adequar a lei, eles não vão multar mais, não vão prender mais os ciclomotores. Agora, o município ainda, até hoje, não tem providência nenhuma tomada sobre isso, não. Bem, senhor vereador, eu agradeço, o vereador sabe, o vereador meio quilo, eu aguardo a manifestação dos senhores para que possamos reunir com a Defensoria Pública e defender o direito dos nossos trabalhadores que fazem a entrega através do uso de moto. Professor Edelmino, o senhor é o próximo inscrito para o uso da palavra, o uso da tribuna nesta noite. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar o vereador Marcos Nunes, por ser esse político incansável, sempre em busca realmente de novos conhecimentos, na tentativa de aplicá-los aqui no nosso município. Quero também aqui parabenizar o doutor Sérgio, vereador que, por meio disso que ele falou aqui na sua ocupação de tribuna, mostra claramente o quanto ele acompanha os problemas administrativos dessa cidade, faz aqui a sua colocação política e administrativa com muita clareza a respeito dos fatos. Bem, senhor presidente, eu trago nessa última ocupação de tribuna 2 assuntos, os dois realmente de grande relevância. Primeiro, em relação às casas populares que estão para ser construídas no nosso município. Eu até agora já falo com uma certa suspeita se realmente vai andar esse projeto de construção dessas casas populares. Inclusive, hoje até queria tirar a dúvida aqui com a senhora secretária de Governo, Políticas Sociais, enfim. Mas não foi possível, mas eu espero poder tirar logo, logo essa dúvida, porque realmente o nosso tempo está passando e a gente pode vir a perder essas casas populares. Eu falo isso pelo seguinte: eu fui em busca da informação sobre a qualificação da Xerém Engenharia, a construtora que o senhor prefeito Cassado pediu que fosse colocada na frente das duas outras empresas que já estavam com a documentação mais adiantada junto à Caixa Econômica Federal, a TECOM e também a JSC. Então, o senhor prefeito pediu para poder afastar essas duas empresas e colocar a Xerém. Pois bem, a Xerém está impossibilitada de fazer qualquer construção de casas populares, exatamente pela má qualidade das suas obras. Então, isso é seríssimo. E eu já fiquei sabendo que a Xerém, ela deu entrada com uma documentação no IPLAN. Então, nós vamos estar perdendo tempo com essa empresa, uma vez que ela não está respaldada mais para poder executar essas casas no município de Viçosa e nenhum outro município. Inclusive, para que eu não fique aqui simplesmente no achismo, amanhã mesmo vou fazer novamente uma consulta para poder confirmar
todas essas informações junto ao Ministério das Cidades, para a gente ter certeza absoluta dessa questão envolvendo a Xerém, porque se isso realmente se confirmar, olha, senhor presidente, se realmente a gente quer que esse município avance, a gente vai ter que dar um intimato ao Executivo para poder começar a trabalhar com outras empresas, respaldando aquelas, inclusive, que já vinham com a documentação adiantada junto à Superintendência da Caixa Econômica lá em Juiz de Fora, senão a gente vai perder essas 600 e poucas casas que o município ainda tem para construir. A outra questão é em relação à educação. Nós tivemos aqui a presença do senhor Zé Paulo, controlador do município, na última reunião nessa casa, e ele fez aqui algumas colocações que eu fui atrás da informação, juntamente com o presidente do Sindiúti, e nós temos aqui, o senhor presidente e demais colegas, um parecer do Tribunal de Contas, inclusive já fiz a verificação desse documento juntamente com o Randolfo, assessor jurídico dessa casa, que fala que quando é para atingir o piso salarial, o professor ele pode receber o reajuste salarial, mesmo, viu, vereador Marcos Nunes, mesmo que extrapole, né, aquele limite que a gente chama aí de limite prudencial. Então, existe essa possibilidade sim, viu, senhor presidente? Aí, de que maneira isso vai ser conduzido pelo Executivo, uma vez que vai estar literalmente estourando a folha? O Executivo ele vai ter que cortar em outros gastos para poder garantir o direito do professor de ter o piso. Porque se não acontecer o reajuste de 8,32% para o trabalhador nosso da educação, o nosso professor, ele vai ficar abaixo do piso. Então, com base nesse parecer que eu coloco depois à disposição para todos os demais colegas, então, com base no parecer do Tribunal de Contas, pode sim dar o reajuste que é legítimo para o professor, mesmo estourando a folha, mesmo estourando o limite prudencial. Ou seja, o Executivo ele tem que realmente cortar gasto em outro ponto para poder atender aquilo que é legítimo, para atender aquilo que é uma lei também federal. Então, coloco aqui para o vereador Marcos Nunes, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão, né, junto ao sindicato e também junto ao Executivo, né, para assegurar esse direito legítimo, né, da nossa categoria, inclusive, né, que são os nossos professores. Obrigado, boa noite. Último inscrito, o vereador Geraldinho Violeira, do PSDC, para o uso da tribuna nesta reunião ordinária. Muito obrigado, senhor presidente. O último, mas a gente não poderia esquecer de um grande homem da Confidência Mineira, que levantou a bandeira mineira até o último dia da sua vida. Ontem foi o dia, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, um grande homem que perdeu a sua vida em nome do Brasil. Portugueses que aqui vieram e que usurpavam, levavam, surrupiavam, sugavam do nosso país, e ele, com o seu jeito militar, que era na época, disse não a isso. Assim como muitos políticos, religiosos, que hoje deveriam fazer um pouco disso. Nós, às vezes, deixamos de passar despercebidelmente em nossas vidas algumas pessoas como ele, ou algumas ações que nós mesmos poderíamos bater. Doutor Sérgio, me desculpe aqui, quando o senhor veio traçando em seu tablet, eu até estremeci ali e comentei com meus amigos. Eu pensei que fosse a sua carta de renúncia. Me desculpe, doutor Sérgio, mas eu pensei isso. O senhor foi lendo, resumindo tudo o que o município está fazendo, tudo de errado que está acontecendo. Fala. Eu pensei, mas estou errado. Pensei que o senhor tinha se cansado.
mas não se canse, assim como representatividade que esse homem deixou na nossa vida. Essa bandeira de Minas Gerais, que foi uma das... Aqui eu cumprimento o nosso ex-militar também, né? Pedro. Não somente militares, como eu disse, religiosos, políticos, todos os membros da sociedade em comum, políticos, que possam modificar essa situação que o nosso amigo Edenilson encontrou. Isso são nas escolas, na saúde pública, na educação, no trânsito, políticas públicas que nós, agentes públicos e políticos, podemos modificar. Eu acho que o mundo sem lucro, Marcos Nunes, vai ser difícil, porque aqui se vê, igual hoje, arrecadações, fala que o dinheiro era só aquele, mas infelizmente quem vai saber? Né? Ninguém vai saber. Mas eu acho que o dia 21 de abril tem um significado muito grande e que essa pessoa, que o seu corpo foi espalhado em diversas partes da cidade, ele não seja esquecido. E que para calar-nos, ou calar alguém para ter medo, ou a gente ter medo de alguém, eu acho que isso aí hoje já se acabou. Eu quero deixar essa lembrança, acho que essa pessoa, quem eu quis dizer, o Tiradentes, um grande mártir do nosso Brasil, que deixou seu corpo espalhado, acho que em todo o território nacional, seja como exemplo para os políticos da nossa Viçosa querida. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. No minuto que antecede o término dessa reunião, agradeço a presença dos senhores parlamentares no cumprimento do seu dever constitucional. Nada mais havendo a tratar, agradecendo e suplicando a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, passamos ao encerramento desta sessão ordinária realizada no plenário Tancredo de Almeida Neves. Boa noite.